A palavra eutanásia é derivada do grego, em que eu significa bem e tanásia significa morte. Esse conceito tornou-se mais conhecido na perspectiva médica no século XVII, pelo filósofo Francis Bacon, expressando que o médico deve acalmar os sofrimentos e as dores, não apenas quando este alívio possa trazer cura, mas também quando pode servir para procurar uma morte doce e tranquila. Atualmente, o significado de eutanásia é a morte causada por conduta do médico sobre a situação de paciente incurável e em terrível sofrimento. É a conduta, ação ou omissão do profissional que emprega meio eficiente para produzir a morte em paciente incurável e em estado de grave sofrimento ou omite tratamento. Dessa forma, é provocado ou apressado o óbito, e assim abrevia-se a vida. Ou seja, há um auxílio para que o processo de morrer seja antecipado. Dependendo do tipo de atitude tomada, existem duas modalidades de eutanásia. Na ativa, se provoca a morte rápida, através de uma ação deliberada, como, por exemplo, uma injeção intravenosa de potássio. Já a passiva significa deixar morrer através da não iniciação de uma ação médica ou da suspensão de uma medida vital, e que levaria o paciente ao óbito em um espaço de tempo variável. Há também a distinção entre eutanásia voluntária ou involuntária. A eutanásia voluntária é aquela solicitada por aquele que sofre e tem sido descrita como suicídio assistido ou homicídio por requisição. Afirma-se, inclusive, que o suicídio assistido seja uma ajuda para morrer. Eutanásia involuntária implica numa decisão da sociedade ou indivíduo em pôr fim à vida daquele que sofre, sem que este exprima sua vontade, como, por exemplo, nos casos de crianças com grave deficiência mental ou das pessoas dementes e inconscientes. A ortotanásia, do grego morte normal, correta, significa uma morte desejável, em que os profissionais não utilizam meios para prolongar a morte e adiá-la artificialmente, uma vez que estes apenas atingem um objetivo de forma temporária e não corrigem definitivamente a situação terminal do indivíduo. Já a distanásia promove uma morte difícil ou penosa, em que se prolonga o processo de morte, utilizando-se de todos os tratamentos possíveis, até os extraordinários e experimentais, que prolongam a vida biológica do paciente, mesmo sem a mínima certeza de sua eficácia. É possível perceber no princípio 22 e no artigo 41 do Código de Ética Médica que a eutanásia não é permitida, a distanásia também não é, e valoriza-se os cuidados paliativos. Atualmente, a eutanásia é permitida na Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suíça, Colômbia e em alguns estados dos Estados Unidos. Conforme o artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Nesse sentido, surge a necessidade de definição de um critério dotado de precisão, o qual seja responsável por aferir esse fim da pessoa natural. Ou seja, surge a necessidade de definir um conceito acerca do que seria essa morte apontada no Código Civil. Logo, o artigo 3º da Lei nº 9.434, de 1997, dispõe, face à demanda por transplante de órgãos e tecidos, que o critério para o fim da pessoa natural é a morte encefálica, isto é, a parada das atividades cerebrais da pessoa constatada e registrada. No entanto, esse critério levanta diversas questões éticas, dentre as quais a questão da eutanásia. Diante da questão da eutanásia, então, é possível concluir que o critério de morte adotado no ordenamento brasileiro, que é pautado na morte encefálica, não é adequado. Isso porque a prática, ao configurar crime de homicídio previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, baseia-se na garantia constitucional de inviolabilidade do direito à vida, a qual deveria ser preservada a todo custo. Entretanto, conforme Gouveia e Deval, tal direito à vida encontra baliza nos demais direitos fundamentais previstos na Constituição, não podendo ser aplicado ilimitadamente. A defesa à vida prevista no texto constitucional, então, seria referente a uma vida digna, na qual a pessoa, em estado psicológico equilibrado e ciente de sua condição de saúde,
teria poder de escolha em relação aos tratamentos aos quais aceita ser submetida, existindo a possibilidade de recusá-los. Essa argumentação foi adotada, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Justiça em arguição de descumprimento de preceito fundamental, visando assegurar às testemunhas de Jeová capazes o direito de não se submeterem a transfusões de sangue por motivo de convicção pessoal. Além da hipótese de liberdade de crença relevante para o caso, defende-se que o direito à vida não é absoluto e que, portanto, deve ser lido como um direito à vida digna, compreendendo o direito de viver segundo seus próprios ditames, desde que lícitos, que não interfiram na liberdade e nos direitos fundamentais de outrem e que não ponham a sociedade em risco. Logo, conclui-se que o conceito de fim da vida da pessoa natural formulado é insuficiente. Isso porque, ao estabelecer a morte encefálica como critério para esse fim, as pessoas são submetidas a uma possível condição de dor e sofrimento, sem possibilidade de escolha, sendo necessário repensar a concepção de morte vigente no ordenamento. Apesar da Constituição brasileira ter como um de seus fundamentos apresentado já em seu primeiro parágrafo a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, o direito de eleger o rumo de sua própria vida sem ser discriminado pelas suas escolhas, o Estado mostra-se bastante interessado em proteger a vida da pessoa. Isso porque o homem vive em sociedade e suas atitudes reverberam nesta. No entanto, esses posicionamentos interferem diretamente na autonomia da pessoa, e conforme defendido por Siqueira Batista e Sren, em situações em que há conflitos de interesse entre a autonomia da pessoa humana e da justiça, a pessoa seria a mais apta a escolher o que é melhor para ela. Um dos argumentos mais utilizados para defender a eutanásia diz respeito à consideração que se tem pela autonomia e liberdade da pessoa humana. O uso da palavra autonomia remonta aos altos governos da Grécia Antiga, quando falava-se da autonomia do homem virtuoso suficientemente competente para fazer boas escolhas políticas. No entanto, com o advento do iluminismo no século XVIII, surge um conceito de autonomia que se apoia no individualismo exagerado. Conforme exposto por Sandel, Kant, que viveu dos anos 1724 a 1804, acreditava que os seres humanos merecem respeito, não por serem donos de si, mas por serem seres racionais e autônomos que possuem capacidade de agir e fazer escolhas livremente. Ele também reconhece que as pessoas são capazes de sentir dor e prazer, são criaturas sencientes. Nesse contexto, o conceito de autonomia moral ganha sua expressão máxima na obra A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde o filósofo defende que todo ato em que o agir livremente conforme um plano escolhido pelo próprio indivíduo e não segundo as leis da natureza ou das convenções sociais é moral, por fazer com que o homem seja um fim em si mesmo. Dessa forma, considera-se que a dignidade humana advém da liberdade e da igualdade entre as pessoas, o que manifesta-se na autonomia privada. Isso porque, quando agimos com autonomia e obedecemos a uma lei que estabelecemos para nós mesmos, estamos fazendo algo por fazer algo, como uma finalidade em si mesma. Deixamos de ser instrumentos de desígnios externos. Essa capacidade de agir com autonomia é o que confere à vida humana sua dignidade especial. Ela estabelece a diferença entre pessoas e coisas. Sandel, 2015. Ademais, um dos princípios da bioética contemporânea é o do respeito pela autonomia, que defende que as pessoas devem viver de acordo com suas decisões autônomas e livres de coerção, de modo que as decisões e convicções do indivíduo devem ser respeitadas e protegidas. A bioética defende, assim, que exista certa prioridade da qualidade de vida sobre a vida em si, e o mais apto a decidir qual a melhor qualidade de sua vida é o próprio titular desta. Em 1623, em História Vitae Mortis, Francis Bacon escreveu: "O médico deve acalmar os sofrimentos e as dores não apenas quando este alívio possa trazer a cura, mas também quando pode servir para procurar uma morte doce e tranquila." Desde então, a concepção de eutanásia passou a ser vista como um ato da medicina, e defensores passaram a acreditar que o alívio da dor e do sofrimento, considerado insuportável pelo paciente, seria um bom argumento a favor da prática da eutanásia. Vale salientar que, nesse cenário, o sofrimento não é um sentimento causado por decepções, brigas ou problemas pessoais. Trata-se de um sofrimento físico e psicológico interminável.
Este argumento alega que nenhuma pessoa deve ser obrigada a submeter-se a um sofrimento injustificável durante uma doença terminal, e que deve ser dada a possibilidade de morte assistida nos casos em que o médico é incapaz de aliviar esse sofrimento de forma aceitável para o paciente, e a única forma de evitar o sofrimento é através da morte. De acordo com Tom Beauchamp, promotor do principialismo, este argumento deve ser considerado desde que reúna 4 condições: estado clínico ser extremamente penoso, a impossibilidade de controle eficaz da dor, um pedido informado e efetuado pelo paciente e a disponibilidade de um médico para executar o ato de eutanásia. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê a dignidade como inerente a todos os indivíduos, infere-se que a partir do momento em que o ser humano perde a capacidade de viver em plenitude, exercendo seus direitos e usufruindo da sua autonomia, o Estado deve permitir a escolha de continuar ou não, ou seja, possibilitar uma morte digna caso assim o queira. Assim sendo, este argumento não considera digno manter vivo um paciente em estágio terminal, passando por dor e sofrimento, quando se sabe que os tratamentos disponíveis não são suficientes para reverter o quadro. Que nous allons tous mourir et j'ai le droit, moi, d'exiger une qualité pour ma fin de vie. Je considère que la mort, ça se regarde en face et si on peut, on l'attend debout. Et c'est un sujet qui nous concerne tous parce que nous allons tous mourir et j'ai le droit, moi, d'exiger une qualité pour ma fin de vie. J'aurais pu ton mot. Vous n'aurez plus rien à dire pour... At the very beginning, he told me I will struggle up to the end. I will do all my best to be cured. But actually, all the very heavy treatment didn't work. So now he's given up. Dans le secteur professionnel ou... C'est insupportable. Je vois ma femme frémir un petit peu, bien sûr, elle veut gagner du temps. Et je dis, ne cherche pas trop à me gagner. Une nuit, je vais me buter la paillasse. Et je me suis retenu quand même parce qu'il faut être digne. Je peux faire ça dignement. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant. Grâce à vous, je vais mourir dignement. It was difficult for me to accept it. And I say, the longer time we are going to wait, the better. But such is life, Time has come for him to stop his life because his life is not his life anymore. He has been too fed for nearly 1 year now. So he said, I'm like a dog. I feel like a dog with a leash. It's a bit inhuman. C'est bon? Oui. On va basculer. Tu vas prendre les jambes? Oui, oui. Vous me dites, hein? Nous devons accepter qu'on ne peut pas tout guérir et notre rôle quand on ne peut pas tout guérir est d'essayer de soulager le patient, d'apaiser ses souffrances. Je continue à remplir mon métier de médecin en allant jusqu'au bout du bout. Rempli les conditions nécessaires, il a fait une demande écrite. J'ai le document, donc il a cette maladie qui est grave et incurable et il a des souffrances inapaisables. Il remplit les 3 conditions de base. C'est un geste important, difficile, qui a un impact émotionnel grand. Je n'appelle pas ça tuer un patient, je raccourcis son agonie, je raccourcis ses souffrances
je donne le dernier soin, mais je n'ai pas l'impression de tuer le patient. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o